Oi, gente, boa tarde. Dá mais um tempinho, né, pro pessoal ir entrando. Oi, Lu. Deu certo. Vamos apertando aí nos corações. Tá ok? O som, a imagem. Oi, compadre. Bora lá, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo aqui uma breve oração para a gente já entrando no clima, pedindo a presença do Espírito Santo, por meio da Virgem Maria, por meio do seu coração, nesse dia dedicado a ela, nesse sábado, em que nós voltamos o nosso coração para a nossa mãe, para aquela que intercede por nós, para aquela que está atenta aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Ela que é a mãe de misericórdia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Aninha, parabéns! Depois eu mando mensagem. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre como viveu Maria, dando continuidade à nossa série, né? Durante a semana a gente esteve falando sobre ela, né? Outras pessoas da comunidade, mulheres, na verdade, né? Falando de Nossa Senhora. E hoje a gente vai encerrar essa semana falando mais um pouquinho sobre ela, sobre a nossa mãe. E o tema que me foi dado para falar, né, para encerrar essa semana, é Maria com a face de misericórdia, né? Como viveu Nossa Senhora com a face de misericórdia. E eu confesso para vocês que para mim não foi um tema tão fácil, porque ele é muito amplo, né? Falar da misericórdia é algo, meu Deus, o que escolher, né, para falar? Teria tantas coisas que a gente poderia estar falando, poderia estar apresentando, né? E foi uma dificuldade para mim focar em algo. Mas vamos lá, né? Eu acho que a misericórdia, ela deve ser muito mais experienciada do que falada, né? É difícil expressar, né, essa experiência para quem teve já, para quem viveu, né, uma profunda experiência com a misericórdia de Deus. Às vezes é um pouco difícil externar isso. Mas vamos tentar aqui, né? Rezem aí por mim, intercedam, né, para que Nossa Senhora ela possa conduzir realmente esse momento e a gente possa ser tocado, né? Todos nós, inclusive eu aqui, né, que estarei falando. Falar de Nossa Senhora, né, com a face de misericórdia. Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa, né? A face da misericórdia de Deus é Cristo, né? O próprio Senhor se revela para nós como essa misericórdia do Pai. É aquele que revela a face do Pai, né? Jesus, em todos os momentos, ele faz questão de deixar isso claro, que ele faz a vontade do Pai, que ele está ali para cumprir o que o Pai havia confiado a ele. Então, ele é a própria revelação dessa misericórdia, né? E ele vai fazendo isso não só por meio de palavras, né? Ele não só se revela por meio das palavras, mas também pelos atos, principalmente, né? Pelos atos dele, pelas curas, né? Pelo acolhimento, pelo olhar. Então, ele é essa própria misericórdia, né? A face de Deus, né? A face que não foi dado ser vista, né? Pelos profetas, pelos patriarcas, por todo o Antigo Testamento que se suspiravam por ver essa face de misericórdia, né? Jesus veio revelar, né? Inclusive até Moisés, né, que foi o homem que teve mais intimidade com Deus, né, no Antigo Testamento, até ele, né, teve que se esconder lá na fenda da rocha para que Deus pudesse passar e revelar também a misericórdia dele, mas ainda assim ele não poderia ver a face de Deus, né? E Jesus é essa face, né, que vem nos revelar. E
A gente está nessa semana, hoje, para quem estava fazendo, se encerra a novena da misericórdia, né? Amanhã é a festa da misericórdia e realmente não é um momento muito propício para falarmos, né, sobre essa misericórdia, porque Jesus ele vai falar para Santa Faustina que a misericórdia dele, né, que o clamor à misericórdia, que a súplica por essa misericórdia é a última tábua de salvação para os homens. É a última tábua, né, que o Senhor ele nos dá para que nós possamos nos salvar. E a premissa, né, para se alcançar essa misericórdia é a confiança, né? É estar realmente, é acreditar e confiar inteiramente nessa misericórdia de que Deus é capaz, né, de perdoar todos os nossos pecados, né, de perdoar todas as nossas faltas, né? E é algo tão simples, né? É algo tão simples, confiar. É só isso que Jesus pede. É tanto que ele fala que o que mais magoou o coração dele, ele diz para Santa Faustina, né, são as almas que não confiam, que não conseguem de fato se abandonar nessa misericórdia e que muitas vezes se desesperam quando olham para si, veem seus pecados e acham que não conseguirão ser salvos, né? Quando tudo que elas deveriam fazer era se lançar no coração do Senhor, né? Era se lançar e se esconder nesse coração, sabendo que aí eles iriam encontrar essa misericórdia. E como é importante nesse momento, né, meus irmãos, assim, como é importante, como é necessário, nesse tempo em que vivemos, a gente confiar, a gente se entregar a essa misericórdia. E eu não digo só pelo momento especial, específico, né, que não deixa de ser um momento propício, um momento de graça, mas de todos os dias da nossa vida. Como a gente precisa suplicar essa misericórdia e se lançar, né? E aí, né, Nossa Senhora ela vai ter um papel muito importante nesse alcance, né, da misericórdia para nós, porque ela é essa que vem suplicar por nós, né, essa misericórdia. Tem uma frase que eu achei muito forte, de Santo Anselmo, que ele diz assim: Maria é tão misericordiosa, tão atenta em vir em socorro dos infelizes, que parece que não tem outro desejo, nem outra função, nem outra missão que há de nos socorrer a todo instante, né? E isso é muito consolador, né? Saber que a mãe, que a Virgem Maria, aquela que é a mãe de Deus e que é também a nossa mãe, ela não faz outra coisa, ela não se ocupa de outra tarefa, de outro papel, a não ser suplicar para nós a misericórdia do Senhor, né? É lindo, né, Guguinha? É lindo. E ela se coloca o tempo todo, né, diante de Deus para suplicar essa misericórdia, né? E mais ainda, né, ela pede a nossa colaboração, né? Por isso que ela pede tanto, assim, todas as aparições, em todos os momentos, ela nos convoca o tempo todo para que nós estejamos em oração junto com ela. Porque ela sabe que é a oração que vai abrir o nosso coração, que é a oração que vai quebrantar, né, que vai nos triturar, que vai fazer com que a gente se amoleça, né, que o nosso coração de pedra se quebre e se amoleça para receber essa misericórdia. Né? Por meio dessa... Não existe outro caminho. É um caminho de oração, de contrição do coração, né? De humilhação, né? De reconhecer que nós somos necessitados de Deus e dessa misericórdia. E é isso que Nossa Senhora ela vem nos ajudar, ela quer nos ajudar a reconhecer isso. Porque, veja bem, né? Falando agora dela, ela não só é a mãe, né, da misericórdia, porque ela é a mãe de Deus, que é a própria misericórdia, né, a mãe de Jesus, que é a própria misericórdia, mas ela é a mãe da misericórdia porque ela é cheia, obrigada, Padre, porque ela é cheia dessa misericórdia, porque ela foi a primeira a ser preenchida por essa misericórdia, e ela foi preservada, veja bem, Nossa Senhora, ela foi preservada, né, antecipadamente, de todo pecado, né, de toda falta, de todo mal, pelos méritos da paixão do filho dela. Ela nasceu já totalmente pura, totalmente imaculada. Então, ela nunca pecou, porque ela foi antecipadamente preservada. E isso é tão bonito que quando a gente lê aquela passagem da pecadora de Lucas, e aí se vocês quiserem pegar a Bíblia, né? Quem tiver com a Bíblia, de Lucas 7, Lucas 7, 41.
Eu vou ler a partir do 40, aliás. Do 40 até seguinte, né? Até o 50, tá bom? Aqui é o momento em que a pecadora, né, entra no recinto onde está Jesus com outras pessoas, num jantar, se eu não me engano, e ela começa a chorar, né, e a enxugar os pés do Senhor com os cabelos dela. É interessante só um detalhe dessa passagem, que essa questão dos cabelos, né, tinha um sentido muito simbólico para os judeus, porque as mulheres andavam de véu porque elas só poderiam mostrar os cabelos delas para o esposo, para o marido delas, né? Então, esse gesto da pecadora é um gesto também de uma alma esposa, né? De uma alma que se coloca ali, né? Que deseja viver a íntima união com o Senhor, porque ela reconhece que ali está o próprio Senhor dela, né? Aquele a quem ela deve amar inteiramente, né? É muito bonito, né, esse significado. E aí Jesus, ele toma a palavra e diz a Simão, né? Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivesse com quem pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu. Suponho que é aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse então, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo, ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça, ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida, disse a mulher, teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir, quem é este que até perdoa os pecados? Ele, porém, disse à mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Por que eu peguei essa passagem, né? É muito lindo quando Jesus diz, né? Por essa razão eu te digo que seus numerosos pecados, né? Ou seja, que aquela mulher ela tinha vários pecados, né? Só Deus sabe, né? A quantidade de pecados, os inúmeros pecados que ela carregava ali, né? O peso que ela carregava no coração dela. E todos eles haviam sido perdoados, porque ela demonstrou muito amor. E aí ele continua, mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Então vocês imaginem, Nossa Senhora, que foi perdoada antecipadamente, sem antes ter pecado. Né? Havia no coração dela uma abundância dessa graça, dessa misericórdia de Deus, que ela transbordava, né? Isso em todas as atitudes dela, em todas as palavras, no ser dela. Né? Ela era pura misericórdia de Deus, ela era pura graça de Deus. E aí ela, cheia dessa misericórdia, só sabe realmente transbordar para nós. É tudo que ela tem para nos dar. Né? É essa misericórdia do qual o Senhor a plenificou. Né? Ela conseguia reconhecer que Deus a havia preservado, que Deus a havia amado de uma forma singular, né? É tanto que a beleza de Nossa Senhora, o padre já falou isso em algumas homilias, né? Por que Nossa Senhora é tão linda? Por que Nossa Senhora é tão bela? Porque ela ama. E porque ela é muito amada por Deus, né? Porque ela é cheia desse amor, né? A beleza dela vem desse amor, vem dessa misericórdia, né? Que Deus a preencheu desde o início. Então é muito lindo reconhecer isso, né? Que ela soube reconhecer esse amor de Deus no que ele tinha feito nela, né? E aí ela transborda muito isso também no Magnífica, né? Quando ela diz que o Senhor olhou para a humildade da sua serva e ela exulta, né? De alegria. E é essa misericórdia que a Virgem Maria ela deseja nos dar, né? Que ela deseja trazer para nós. E aí mais do que além de mãe, né? E isso é o mais belo, além dela ser mãe de Deus, né? E ter sido dada a nós como mãe, o Senhor a fez rainha. E isso também tem um sentido muito forte, porque rainha subentende-se que Deus deu a ela poderes, né? Deus deu a ela, colocou ela quase que no mesmo patamar ali, né? Jesus é o rei e ela é a rainha, então o Senhor compartilha com a Virgem Maria dos mesmos poderes, deu a ela poderes para que ela pudesse, através dessas graças, desses poderes, nos socorrer.
E ela usa dessas graças, né, desses tesouros que o Senhor confiou a ela, da forma que ela quer. E a quem recorre a ela, né? Por isso a importância de nós estarmos tão colados com a Virgem Maria, com a nossa mãe, de sempre recorrermos a ela, porque é impossível, né? São Luís, ele fala que um sinal, né, de que Deus quer salvar uma alma é que ela é muito devota, é quando ela é muito devota de Nossa Senhora. É impossível uma alma devota se perder, uma alma verdadeiramente devota, que ama verdadeiramente Nossa Senhora, porque o amor que eu tenho por ela, o amor que ela tem por mim, é o que vai me transformando, né? É que vai me tornando, que vai me convertendo e que vai me santificando, porque ela não faz outra coisa além de nos levar ao Filho dela, de nos apresentar o Filho dela, né? E é ela, então, que vai nos revelando essa face de misericórdia. A gente poderia ir direto para Jesus, né? Eu poderia conhecer Jesus diretamente, eu poderia recorrer diretamente a Jesus. Poderíamos, né? Obviamente, o Senhor, ele é esse mediador, ele se coloca, né, próximo a nós também. Mas, com certeza, ainda existiria um véu que nos impediria de desfrutar inteiramente das graças e da misericórdia do Senhor. Porque é muito, muito mais fácil, né, recorrermos primeiro a ela, para que ela nos apresente ao Filho. Porque ninguém mais do que ela conhece a Jesus, conhece seu Filho. Então ela é capaz de nos apresentar de forma mais perfeita esse Senhor e essa misericórdia, né? E veja que ela vem nos falar isso, né? Vem pedir, vem suplicar a nós, inclusive, que nós supliquemos essa misericórdia junto com ela, que nós nos coloquemos de fato, né, nessa posição de confiança, de abandono ao que Deus tem a fazer por nós, né? E confiantes nessa misericórdia. Então há entre Jesus e Maria essa unidade de poder, porque o que ele quer é o que ela quer. Nossa Senhora sabe, ela conhece o coração do filho dela e ela não pede nada a ele que não seja da vontade dele. E a maior vontade do Senhor, né, com certeza, é de salvar a todos, é de salvar a seus filhos. Então Nossa Senhora não tem outro desejo no coração dela. É por isso que ela sofre tanto, né? Quando ela aparece, né, na maioria das aparições, ela aparece geralmente triste ou chorando, né? E para que aqueles videntes, né, supliquem com ela, rezem junto com ela pelos pecadores, né? Eu me lembrei que na aparição de Fátima, ela mostra para os pastorinhos a visão do inferno, né? Para aquelas crianças pequenas, né? Até uma coisa assim, meu Deus, né? Assustadora. Crianças tão pequenas teriam uma visão do inferno. E ela diz: nossa, olhem para essas almas que se perdem, né? E elas se perdem porque não tem quem reze por elas, né? Não tem quem se sacrifique por elas. E como a gente precisa, né? E Nossa Senhora, ela faz esse apelo a nós, que nós possamos nos unir a ela, nos unir ao coração dela, para suplicar por esses pecadores, para suplicar, né, pelas almas que estão se perdendo. Porque tudo que ela deseja é que os filhos dela sejam salvos. E a todos, né? Nossa Senhora, ela não tem prediletos. São todos os filhos, né? Não há uma predileção. Todos nós somos importantes para ela, né? Todos nós somos amados, né? E a gente precisa estar muito atento, né? Ao que a mãe ela nos pede, ao que ela vem nos colocando. E é interessante como ela tem, né? Como toda mãe, né? Nossa Senhora tem um fraquinho, né? Vamos dizer assim, pelos pecadores. Ela tem uma atenção especial por aqueles que se desviam, né? Por aqueles que ainda não estão, que não conheceram ainda esse amor de Deus, que ainda não provaram dessa misericórdia, né? E aí também o nosso papel, né? Pessoas que de alguma forma já vivemos, já experimentamos um pouco dessa misericórdia, de também anunciar, né? De pedir junto com ela por essa misericórdia. E aí, como eu disse, ela tem esse fraquinho, né, pelos pecadores, e ela é essa porta, né, essa última esperança também. Eu lembro que uma vez eu estava na missa e eu escutando o evangelho, eu acho que é aquele evangelho que no final Jesus diz assim: afasta, né, de mim que eu não vos conheço. E eu lembro que no dia me deu um medo muito grande, né, de chegar no dia, né, do meu julgamento, e o Senhor diz: olha, eu não te conheço, né? Se afasta de mim.
Sério, eu tremi, né, nas bases. Meu Deus do céu, né? Às vezes a gente pode cair, né, nesse desespero de achar que não vai conseguir, né? Que não vai conseguir se santificar, que não vai conseguir se converter. E é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento e rezando por isso. Mas foi tão interessante, porque eu não sei se na mesma hora, mas eu acho que antes mesmo de acabar a missa, me veio muito forte, assim, a frase, né? Mas a minha mãe é a minha esperança, é a esperança da minha salvação. Né? É a ela que eu tenho que recorrer. Se eu ainda tenho medo, se eu ainda tenho dúvidas de que eu posso, né, não me salvar, de que eu posso, né, de alguma forma não ser reconhecida, né, pelo Senhor, é a ela que eu tenho que recorrer, né? Ela é a minha esperança, né? É a minha última esperança, né? Quando mais nada, quando eu não tiver mais nada o que fazer, é para ela que eu tenho que correr, né? E como a gente precisa fazer isso, né? Como a gente precisa confiar que essa mãe, né? Que a Virgem Maria é essa mãe que alcança para nós a salvação, que alcança para nós essa santidade, da qual nós não somos capazes, né? É interessante que a gente precisa se colocar diante da Virgem Maria da mesma forma como aquelas talhas, né, que estavam nas bodas de Caná. Talhas vazias porque haviam acabado o vinho, né? Estavam vazias, né? Estavam ali, não tinham mais vinho, não tinham mais nada. Porque se colocando como talhas vazias, né? Como esvaziados de nós mesmos, do que somos, né? Dos nossos conceitos, dos nossos pecados, daquilo que não nos preenche, né? É que ela poderá preparar esse milagre para nós. E fazendo tudo aquilo que ela nos manda fazer, né? Que o Filho dela nos manda fazer, é que a gente pode ser preenchido pela graça de Deus e por essa misericórdia, né? Então a gente precisa ir diante, para perto dessa mãe, de mãos vazias mesmo, né? Às vezes a gente olha assim, não tem nada, nós não temos nada para oferecer para esse Deus, para essa mãe, mas é assim que ele nos quer, vazios de nós, né? Vazios para que eles possam realizar aquilo que é necessário, para que eles possam nos preencher com o que de fato importa, que é essa misericórdia, que é esse amor, e realizar esse milagre da conversão e da salvação na nossa vida. Então a gente precisa ter essa atitude de esvaziamento, né? De ser crianças, né? De depender dessa mãe, de acreditar que ela pode nos socorrer a cada instante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo, que senão eu me perco. Eu queria ler para vocês uma última coisa que me chamou muita atenção, de um livro que eu li há muito tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é esse livrinho aqui. Com Maria em Oração. Tem uma parte dele que ele fala no capítulo, justamente, o nome do capítulo é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Que é a parte da Ave Maria, uma parte da Ave Maria. E aí ele inicia esse capítulo falando de uma lenda que foi dita sobre Nossa Senhora, entre os pecadores. O nome do título é um poema, na verdade, de Dostoiévski, do livro Irmãos Karamazov, né? Dos Irmãos Karamazov. E o título do poema é A Virgem entre os Condenados. Esse poema ele me tocou muito, porque na verdade é uma lenda e ele não tem nenhum fundamento teológico, porque ele foi baseado numa doutrina que depois foi considerada herege, que é a apocatástase, que ela dizia, essa doutrina, que no final de tudo Deus ia restaurar todas as coisas, e mesmo quem estava no inferno seria salvo, né? Seria ordenado, né, de volta para Deus. E aí obviamente, ela foi considerada herege, errônea, porque ela despreza aí a justiça de Deus, né? E despreza também o livre-arbítrio do homem, né? Porque não é Deus que manda os pecadores para o inferno, né? São eles que escolhem, né? E nós que poderemos escolher ou não, né? Ir para o inferno. Então, a misericórdia de Deus, ela está aí, né?
escancarada para nos alcançar, mas nós temos essa livre escolha. Então não faz sentido, né? No final de tudo, essa ordem ser restaurada e todo mundo para o céu. Então foi uma doutrina descartada. Mas é interessante o poema, porque ele quer falar, ele destaca justamente o amor de Nossa Senhora pelos pecadores. Né? E eu vou ler o trecho para vocês, para que vocês possam entender do que eu estou falando e depois a gente conclui. A Santíssima Virgem... Sim, antes disso, o que quer dizer, né, esse poema? Ela pede para o Senhor, para Deus Pai, que durante esse período, justamente esse período entre a Páscoa e o Pentecoste, os pecadores que estão no inferno deixem de sofrer as penas, né, que eles estariam sofrendo e possam louvar a ela, possam louvar Nossa Senhora. Aí o que ele diz? A Santíssima Virgem visita o inferno e é o arcanjo São Miguel que lhe serve de guia entre os condenados. Vê os pecadores no meio dos tormentos. Observa particularmente uma multidão de condenados num lago de fogo. Todo aquele que nele se afunda já não pode vir à superfície e fica esquecido do próprio Deus. Expressão extraordinariamente forte e profunda. Vivamente impressionada, a Santíssima Virgem prostra-se, lavada em lágrimas, diante do trono de Deus e pede misericórdia por todos os pecadores que viu no inferno. Suplica teimosamente. O Senhor, apontando para os pés e as mãos de seu filho crucificado, responde: como posso perdoar os seus algozes? A Virgem dirige-se então a todos os santos, a todos os mártires, aos anjos, aos arcanjos, para que a ajudem a obter o perdão dos pecadores. Por fim, Deus se rende às suas súplicas e permite-lhes suspender-lhes todos os suplícios, desde a Sexta-feira Santa até o Pentecoste. E a voz dos pecadores ressoa então nas profundezas do inferno. Tendes razão, Senhor, e justa é a vossa sentença. Né? Eu achei muito forte, né, esse texto, apesar dele não ser real, né, em termos teológicos, mas ele demonstra, né, o coração, como dói o coração de Nossa Senhora em ver os pecadores se perderem, em ver os filhos dela se perderem, né? Porque quando uma alma vai para o inferno, né, ela se perde para sempre, não tem mais volta, não tem mais jeito, né? É por isso que ela suplicou aquelas 3 criancinhas que rezassem muito por esses pecadores, que rezassem muito por aqueles que se perdem. E essa é a nossa missão, né? Esse também é o desejo da mãe para nós, certo? Que a gente possa realmente suplicar junto com o coração dela por todos aqueles que possam se perder, né? E estar diante da presença de Deus. E no final, quando ele diz isso, né, os pecadores conseguem reconhecer: tendes razão, Senhor, porque justa é a vossa sentença. Que nós possamos reconhecer isso agora, que o Senhor é justo, que a sentença dele é justa, né? E que a misericórdia dele vem em nosso auxílio justamente para nos livrar, né, de uma condenação eterna. Nós precisamos verdadeiramente crer nessa misericórdia infinita e insondável e não permitir em nenhum momento que possa pairar qualquer dúvida acerca do amor de Deus por nós, né? Que foi tão escancarado por meio do Filho dele no sacrifício da cruz, né? Então que esse sacrifício ele não seja em vão nas nossas vidas, né? E que nós possamos, junto com a Virgem Maria, recolher, né? Recolher no cálice do nosso coração esse sangue que é derramado, que nos purifica, que nos redime, que nos restaura, que nos salva, né? E que deseja unicamente nos unir a Ele. E é por meio desse coração de mãe, que conhece inteiramente a Deus, que conhece tão profundamente a Deus e que nos conhece também como filhos seus, que essa união poderá ocorrer. É por meio dela, né? E a gente não pode duvidar jamais desse amor. Eu queria terminar, acho que já vai acabar o tempo, passa rápido, porque depois daqui a gente vai ter o ofício ainda, tá? E a gente... Oi, Nelly! A gente vai ter o ofício, aí vocês ficam ligados ainda, mas eu vou concluindo, para também não atrasar a programação, e depois vai ter o texto da misericórdia, tá bom?
E amanhã a festa da misericórdia. Eu não sei se já foi divulgado, mas vai ter a divulgação, né? Em seguida, tá? Eu queria rezar com vocês no final, agora nesse final, a oração de São Bernardo, do Lembrai-vos, né? Que é uma oração muito forte, que fala muito desse amor de Nossa Senhora por nós, né? Dessa confiança que a gente precisa depositar nela. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Né? Então, que a gente possa sempre confiar, né? Confiar nessa mãe, recorrer a ela, né? Ficar próxima do coração dela, ter intimidade com a Virgem Mãe. Porque tudo que ela deseja, né, é nos levar à união do coração com o coração do seu filho. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Beijos, até mais, gente. Deus abençoe a todos.